É, a vários títulos, um momento de júbilo, aquele que vive o Presidente da República Portuguesa ao participar pela primeira vez num ato desta natureza numa universidade das importantes e essenciais que integram a nossa cultura, a nossa ciência, a nossa educação superior. Em primeiro lugar, porque ele próprio é um académico e, portanto, se sente em família, no claustro com os seus pares. Em segundo lugar, porque não esquece as suas raízes minhotas. Em terceiro lugar, porque pôde percorrer os vários graus do curso honorum, mas também assumir responsabilidades diretivas e de gestão, compreendendo bem o mérito da fundação, da vivência e da projeção do futuro desta universidade. E não menos do que isso, porque, finalmente, na sua própria escola, várias vezes definiu, acompanhou ou participou em projetos conjuntos com a Universidade do Minho. É este o momento, envolvidos 43 anos, para refletirmos um pouco sobre o que era Portugal e o que era a Academia no momento da fundação da Universidade do Minho. Portugal iniciava um percurso complexo e desafiante, em que sucessivamente enfrentaria, por um lado, o fim do ciclo imperial, por outro, a descoberta da democracia, em terceiro lugar, a integração europeia e, em quarto lugar, a transformação profunda do regime económico e social. 4 desafios vividos pelas mesmas gerações, em simultâneo, num curtíssimo lapso de tempo da nossa história. E o que era a Academia naquele instante que correspondia quase a meados dos anos 70? A Academia era, até à reforma Veiga Simão, ainda a projeção do modelo napoleónico, de algumas escassas universidades, centralizadas, concentradas, geridas num contexto de algum ensimismamento ou fechamento, elitistas no seu acesso, já preocupadas com o diálogo com a sociedade, mas, sobretudo, concentradas nas tarefas da produção científica e da transmissão dos conhecimentos. Era esse o ensino superior, que se identificava com o ensino universitário, à data do nascimento da Universidade do Minho. A reforma Veiga Simão tinha trazido a ideia da multiplicação do ensino superior e da sua diversificação. Mas, como de todos é conhecido, entre o projeto, em cujo debate, aliás, participei intensamente, jovem estudante, integrando uma equipa multidisciplinar que seguiu muito de perto aquilo que assinalou uma preocupação cimeira com o ensino superior português no início dos anos 70. Muito do que era projetado demorou tempo a ser construído. E este é o momento para saudar aqueles
que foram os fundadores também desta universidade. E todos aqueles que, reitores, vice-reitores, mais tarde pró-reitores, responsáveis a todos os níveis, tornaram possível a concretização de um sonho. Todos eles estão na nossa memória. E ao saudar Vossa Excelência, magnífico reitor, eu saúdo os seus antecessores. Saúdo toda uma linhagem que recordamos com saudade e com afeto, que foi essencial para a definição da história desta casa. Mas muito rapidamente, aquilo que era novo se transformou em antigo. A Universidade do Minho, aliás, com a originalidade de ser uma nova academia em antiga história, como é testemunhado por este salão medieval. Aqui, criança, assisti a debates científicos, académicos, históricos, arqueológicos, os mais variados. A universidade já existia antes de existir. Faltava só formalizá-la. E uma vez formalizada, rapidamente se institucionalizou. E daí o acerto do seu hino, do vosso hino, quando em certo passo diz: novo tempo é já memória. O vosso novo tempo é já memória. E esse é o melhor sinal da institucionalização desta universidade. Mas institucionalizar significa também, e sobretudo, olhar para o futuro. E olhar para o futuro, ideia presente no mesmo hino, quando nele se diz: nosso destino é partir. Nosso destino de portugueses é partir, é certo. É partir para outras culturas, é partir para outras civilizações, é partir para outros continentes, é partir para outros oceanos, é constituir uma plataforma constante ao longo da nossa história entre culturas, civilizações, continentes e oceanos. Mas o vosso destino, Universidade do Minho, é partir. E em boa hora decidistes partir. E sob uma liderança, agora presente, segura, inteligente, lúcida e prospectiva, e com um presidente do Conselho Geral que alia a cultura à sageza, a humanidade à elevação pessoal e cívica, tem sido possível partir, e partir para novos horizontes, e partir de forma promissora, tirando proveito de um contexto que é um contexto jovem. Esta é a área do nosso Portugal onde se sente mais rápido e facilmente o pulsar da juventude. Demograficamente assim é, socialmente assim é, academicamente assim é. E a universidade não só acompanhou, como potenciou esta realidade social. E depois, o abrir novas pistas científicas, a aposta na pesquisa, e na pesquisa nova, na nova pesquisa, virada para a juventude, mas virada também para a sociedade. Não seria necessário, aliás, celebrar nenhum compromisso com a sociedade que vos abraça, não apenas vos rodeia, mas vos abraça, porque esse compromisso está celebrado há 43 anos. É celebrado todos os dias
na vossa vivência. Tão feliz é o relacionamento com a estrutura económica, com a estrutura social, com a estrutura cultural, com a estrutura religiosa, com a estrutura cívica da região. É uma construção de todos os dias, o disse a senhora Secretária de Estado. Aqui é uma construção de todas as horas, de todos os minutos. Com uma abertura internacional, com uma mundividência sem a qual não há cultura nem há ciência, e com uma preocupação de inclusão, de coesão comunitárias. E tudo isto tem correspondido aos novos trilhos da Universidade do Minho. Neste novo século, na primeira década do novo século, no despontar da segunda década, no sonhar com as décadas seguintes. Não admira, portanto, que os pares reitores das universidades tenham entendido em certo passo reconhecer o mérito da Universidade do Minho, tendo na sua liderança o magnífico reitor desta universidade, um primus inter pares, mas ao mesmo tempo um catalisador positivo para todo o universo, constituído por polos de saber, de ciência, de transmissão de valores, de abertura à comunidade. E é esse partir que estamos hoje aqui também a celebrar. Nós celebramos os 43 anos de história, mas só vale a pena celebrá-los se os encararmos como um ponto de partida para o futuro. E é o que sucede nesta universidade. Há 43 anos, em Portugal, uma obra assinalava muitas das reflexões determinantes da nossa vivência coletiva. Chamava-se Portugal e o Futuro. Há precisamente 43 anos. E aquilo a que assistimos hoje em Portugal, de que a Universidade do Minho é testemunha, é uma mudança profunda, discreta, às vezes sigilosa, imperceptível, mas estrutural na nossa sociedade, na nossa economia, na nossa cultura. Ela esteve presente aqui, aliás, nos laureados, e dentre eles no laureado dos laureados, no Prémio de Mérito Científico. Foi entre muitos símbolos do que se está a viver em Portugal. Quem teve a experiência, foi o meu caso, de ter vivido o tempo académico, de ter vivido o tempo cívico, de ter vivido o tempo comunicacional, sabe como há uma diferença entre esses tempos. A diferença entre a espuma dos dias do tempo comunicacional e às vezes do tempo cívico, e depois o caráter estrutural, a capacidade de antecipação, a projeção para o futuro que caracteriza o tempo universitário, onde o labor exige não horas nem dias, mas anos, de destino difícil de determinar cronologicamente, porque a pesquisa tem essas exigências e a própria transmissão de conhecimentos e o relacionamento com a sociedade aí se impõe. O mesmo se passa no país. Encontramos por vezes na espuma dos dias uma sensação de que o que importa é a conjuntura. É o facto daquele minuto ou da semana seguinte. E olhando para esse tempo circunstancial, se dirá que Portugal não avança. Portugal está a avançar.
Portugal avançou pela iniciativa daqueles, como o poder local, fizeram da proximidade uma rede de vivência democrática. Ou como as instituições de solidariedade social garantiram em tempo de crise ou de saída de crise uma proteção, um acompanhamento cívico e comunitário únicos. Mas Portugal avança também e de forma particular através das universidades, dos centros de pesquisa, das novas pistas da ciência, nas instituições de excelência, de todos aqueles que são do que temos de melhor cá dentro e lá fora. E quando estão cá dentro, estão lá fora. E quando estão lá fora, estão cá dentro. Porque já não há fronteiras, se é que as houve, jamais, no domínio da cultura ou do conhecimento. E esse Portugal imperceptível, que não depende de um presidente ou de um governo ou de um ministro, depende da capacidade das instituições para criarem ciência, para fazerem conhecimento, para anteciparem futuro. Esse Portugal está a triunfar. Esse Portugal está a partir todos os dias. Sabeis perfeitamente, sabeis através das vossas aulas, sabeis através das vossas teses, sabeis através dos vossos artigos, sabeis através do vosso envolvimento na atividade empresarial, nas parcerias com o tecido económico e social, sabeis que esse Portugal está a avançar. E por isso, se houvesse que encontrar um título correspondente àquilo que é hoje Portugal, já não seria Portugal e o futuro, tal como ele foi concebido, porque, recordai-vos certamente, era uma obra com os cenários possíveis da evolução de Portugal e os dilemas que se colocavam às escolhas de Portugal. Essas escolhas estão feitas. Estão feitas. Terminado o ciclo imperial, feita a escolha europeia, que não é incompatível com a comunidade de língua portuguesa, ou com o mundo ibero-americano, ou com a visão universal, institucionalizada, fortalecida a democracia, e permanentemente a ser redescoberta e recriada uma nova economia, essas escolhas estão feitas. E por isso hoje não enfrentamos dilemas estruturais. Podemos enfrentar questões menores circunstanciais. E por isso hoje o título seria Portugal com futuro. Não Portugal e o futuro, mas Portugal com futuro. E a Universidade do Minho é uma construtora privilegiada desse futuro. A presença do Presidente da República aqui hoje significa gratidão. Gratidão pelo passado, gratidão pelo presente, mas sobretudo gratidão pelo futuro da vossa universidade. Muito obrigado.